estivermos ali no meio assim, todos estamos correndo risco. Imagina seres hediondos ali em volta, Pedro. Assim, lutando para causar dor, lutando para causar lágrima, lutando assim para alguns não retornarem para os seus lares. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala com vocês é o Pedro, e no episódio de hoje eu vou convidar o Benzedor para a gente entrar um pouco mais no universo da noite. O que acontece nas baladas, o que acontece no momento em que as pessoas bebem, no consumo desse tipo de substância entorpecente, as energias que circundam, de que forma que a gente pode se proteger, de que forma que nós podemos acabar sendo nocivos para a gente mesmo nesses contextos, e entre várias outras informações muito pertinentes para esse tipo de contexto. No episódio anterior, a gente abordou bastante sobre hábitos que podem nos prejudicar e a forma como as nossas escolhas interferem muito no nosso cotidiano e principalmente também afetam nossas relações e o futuro. E nesse episódio agora a gente vai conseguir entender um pouco mais os contextos relacionados à maneira como a gente vai desenhando o nosso estilo de vida e trazendo para dentro da nossa vida aquelas coisas que a gente buscou. E entender melhor o que a gente pode, o que nos convém e fazer escolhas cada vez mais conscientes. Nos acompanhe nas mídias sociais, @Falas de Benzedor no Instagram. Benzedor, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais um episódio. Muito obrigado ao grande pai e à grande mãe por nos concederem mais essa oportunidade. E a primeira pergunta que eu te faço é: dos hábitos que as pessoas têm na noite, muitos acabam trazendo problemas que fazem com que essas pessoas busquem ajuda espiritual? Olá, meu amigo Pedro, meu amigo repórter, a bênção do Papai do Céu e de Mamãe do Céu a todos nós, a todos e a todas, o meu obrigado, o meu carinho, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Pedro, sim, com certeza, tu sabe que eu recebo inúmeras pessoas que gostam da noite, da boemia, como se diz, né? E sempre que eu posso, sempre que me é perguntado, que me é pedido orientações sobre esse tema, sobre essa conduta, eu faço sim dentro do meu conhecimento, dentro do respeito, dentro da caridade, da harmonia. E te digo assim, fico bastante feliz porque muitos escutam, Pedro, e repensam certos atos, certas condutas nessa caminhada que é bastante delicada, sim. A noite não é só a noite tem seus seres, né? E olhando por esse lado dos seres que habitam na noite, a gente sabe que existem os guardiões, existem as proteções, enfim, e aquela pessoa que tá lá, vamos supor, numa festa só para se divertir. Ela foi para curtir um momento com os amigos, por exemplo, e ela faz tudo direitinho na vida dela. Ela é uma pessoa caridosa, tem seus erros, mas quem não tem, E acerta também em alguns pontos, sempre buscando melhorar, e ela vai lá para se divertir, para extravasar, para relaxar. Ela não está sendo protegida nesse momento para que esses seres perigosos da noite não cheguem até ela? Pedro, muitos são assim, né? Desse meio, desse público, eu poderia dizer assim que a maioria, né? Sai para se divertir, encontrar diversão, né? Mas a gente tem que conver que nem todos saem para isso, né? Nem todos, que eu digo assim, o benzedor no físico e no espiritual maior ainda. Há seres preparados que agem só sobre a noite, Pedro. E sim, uma pessoa de boa conduta, de bom coração, de boa cabeça, tem certas proteções, mas nesse meio, Pedro, a gente tem que pensar assim, que é um misto de tudo, né? A gente vai a uma festa, a gente sai para a noite, por exemplo, a gente também vai se deparar com a adversidade, né? E se deparando com a adversidade, nós encontraremos boas, más condutas, boas, más pessoas, bons, maus espíritos, porque a luz
O povo de luz mesmo respeita muito a noite, Pedro, mas é como tu disseste, tem os guardiões preparados para esta parte, né? Tem a milícia sagrada, mas aí vai ser pesado o que cada um faz, o que cada um planta, o que cada um semeia, né? Já tem aquele ditado sagrado: me diz com quem andas que eu te direi quem és. E isso é fato, é forte sim, Pedro. E todo tipo de festa, todo tipo de rolê noturno, digamos assim, ele é perigoso? Ou existem também aqueles momentos que são saudáveis, embora sejam na noite? A noite seria o problema? Ao ver do benzedor, eu não diria que a noite seria o problema, porque a noite faz parte da vida, né? Noite também é vida. Mas eu diria certos seres, Pedro, que são preparados e são noturnos, como certos vampiros, certos sugadores, certos obsessores, que também tentam descansar durante o dia para agir sobre a noite. Eu penso assim, ó, ser saudável, Pedro, se a gente vai a esses lugares, né, tipo assim, festas, tipo bailes, boates, é assim que se chama, né? Pelo menos no meu tempo era, né, Pedro? Hoje eu não sei. Mas assim, eu digo assim, ó, por que que eu vou com mais 2 ou 3, Pedro? Se esses 2 ou 3 beberem, por que que eu tenho que beber junto, Pedro? É o que eu me pergunto para mim assim, ó, por que que para uma festa ser bom, nós temos que beber, Pedro? Eu não bebo assim os dias de semana e o final de semana eu bebo pela semana toda. Por que que tem que ser assim, Pedro? Será que essa sede realmente é da pessoa, Pedro? Aí o benzedor te explica. Essa sede não é da pessoa. Se a sede da pessoa seria, Pedro, por exemplo, um copo de bebida, quem está ali preparado assim vai trabalhar esse copo para ser 7, 8, 10, até mais garrafas de bebida. Aí o benzedor diz assim, não é da pessoa, Pedro. São outros seres que também habitam nesses lugares. E para saciar suas sedes, suas condutas, suas energias perversas, eles precisam de quem? Dos seres humanos. Sim, com certeza, não dá para generalizar. Há muitas coisas boas também, mas temos que convir que a maior parte não serve, Pedro, desses seres invisíveis noturnos. Então quer dizer que se a gente vai numa festa, mas consegue se divertir sem depender de um entorpecente para isso, seja ele lícito ou ilícito, como a gente sabe que acontece muito nesses ambientes também, infelizmente, a gente consegue aproveitar aquele ambiente de música, de dança, sem os malefícios das energias mais densas e mais pesadas que estão lá espreitando, esperando uma brecha para conseguirem nos sugar? Isso mesmo, Pedro. Isso mesmo, é por aí o caminho. Eu te digo assim, ó, eu quando guri também, quem já não foi jovem, né, Pedro? Eu quando guri assim, eu fui. Pedro, mas eu assim, eu ia mais para trabalhar. Tinha muito pouco gosto assim por essa diversão. Eu ia pela necessidade de trabalhar, de ganhar o pão. Infelizmente, algumas vezes era nesses meios. Mas em boa hora eu digo e agradeço muito ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Maria. Pedro, nunca coloquei uma gota de álcool ou de qualquer outra substância na boca. Sempre tem quem te oferece. Tu é careta, tu é isso, tu é aquilo. Passei muitas vezes por isso. Pedro, mas hoje eu me orgulho disso. Ou por que eu tenho que fazer algo que não quero, Pedro? Só assim para não ser careta aos olhos dos outros, Pedro, e ficar careta aos meus olhos. E desde esse tempo assim eu enxergo 2 padrões, Pedro, nesses lugares. O primeiro padrão das pessoas que vão em busca de diversão, sendo que essa é a diversão entre parentes, né? E o outro padrão vibratório, Pedro, espíritos desencarnados. Onde tem uma grande concentração de pessoas encarnadas, sempre terá uma grande concentração de espíritos desencarnados. E aí o que vai pesar, Pedro?
vai pesar assim o que pender mais. A maior parte é de malefícios ou de benefícios? E dentro desses ambientes que tem muitas pessoas sendo sugadas, né, no geral, porque estão lá abrindo porta para que isso aconteça, né? Muitos podem pensar, tá, eu tô bebendo, mas não tô fazendo mal para ninguém. E aí, como assim, eu não vou ser protegido? Alguns até têm a concepção de que estão muito bem protegidos e que por isso eles podem beber dentro de um certo limite. Digamos até aqueles que gostam de beber, mas sem ficarem bêbados propriamente, por exemplo. Essas pessoas em si, né, que estão no teórico limite delas, elas estão de fato protegidas? Meu amigo repórter, o que eu posso esclarecer dentro do conhecimento do benzedor que funciona assim. Todos que estiverem ali, de certa forma, Pedro, com bons pensamentos ou com maus pensamentos, porque inúmeras vezes assim tu não quer e nem estás fazendo mal pro outro, Pedro, mas tu estás fazendo para ti mesmo. E aí a conta também chega. Eu te digo assim, em geral, todos que estiverem dentro de um lugar assim, Pedro, todos correm risco. Todos estão em perigo também. Porque geralmente a maior parte que tiver ali, Pedro, pelo menos assim, do lado espiritual, são seres indesejáveis, Pedro. São seres maléficos, são seres que estão preparados para causar. É desavença, é briga. Pedro, entre o dia e a noite, em que tempo dá mais briga, mais desavença? É sempre na noite, né? As piores coisas, Pedro, as coisas hediondas que acontecem, não é na noite? Então, pesa para esse lado, Pedro, assim, ó, se estivermos ali no meio assim, todos estamos correndo risco. Imagina, seres hediondos ali em volta, Pedro. Assim, lutando para causar dor, lutando para causar lágrima, lutando assim para alguns não retornarem para os seus lares. Então, assim, não. De certa forma, assim, tem que dizer, até eu mesmo, assim, quando bem jovem nesses lugares, também somos sugados, Pedro. A nossa energia boa, a nossa energia benéfica, porque temos o livre-árbitro, né? Escolhemos estar ali, mesmo que seja a trabalho, Pedro, escolhemos estar ali, e estando ali nós estamos em contato com quem? Ou a gente vê assim um jovem assim, Pedro, se embriagar, tomar além do seu limite, ou brigar, ou entrar em desavença. Que energia é essa? É benéfica ou maléfica? É maléfica, né? Nós vamos nos aborrecer, nos entristecer. Quando acontece isso, nós baixamos a vibração. Pedro, e baixando a vibração, esses seres sugadores terminam também nos sugando. E entendendo que nesses meios onde existem grandes aglomerações de pessoas, consumos de diversos tipos de substâncias como bebidas, cigarros também e tudo mais, a gente entende que também existe, né, ali uma grande concentração de intenções diversas. Como tu falou, a diversidade. A gente não sabe o que vai encontrar por ali, né? E muitas vezes o mal tá espreitando bem para poder impedi-lo de cumprir seus propósitos, né? Ver pessoas que têm de bem lá, querem impedir elas de voltar para casa. E nesse contexto de querer se proteger disso, e ainda assim viver um pouco do que as pessoas entendem como viver intensamente, acaba que surgem formas, que a gente vai observando na internet, como formas de se cuidar disso. Pedras energéticas, por exemplo, que protegeriam a gente de certos malefícios. Alguns até rituais antes de sair de casa ou depois que chega em casa para se purificar daquelas energias. Isso realmente funciona, né? Uma coisa que ficou famosa recentemente, depois de aparecer em um programa de TV, foi tapar o umbigo para não pegar energias ruins. Então, essas questões, elas realmente têm algum fundamento dentro do conhecimento do benzedor, da prática que o benzedor pratica? Pedro, eu posso te dizer assim que de 100% são práticas que irão te ajudar 5%, talvez, 4%. O benzedor tem que te dizer assim que é ilusão, Pedro. Por exemplo, essa prática que tu diz, tapar o umbigo, sim, ali tem o chakra, né? Mas, Pedro, são forças invisíveis. E tu vais tapar, proteger com algo material, não tem como. É ilusório. E sim, tem muitas coisas, mas assim, para te proteger, assim, o principal, Pedro, pensamento positivo.
pensamento firme assim no grande pai, na grande mãe, a tua conduta, a tua paciência, a tua tranquilidade. Isso pro benzedor que é se proteger, tu ser autêntico, tu não ir pela cabeça dos outros, Pedro. Porque senão seria muito fácil, Pedro, a gente ir a qualquer lugar, em qualquer meio e fazer esse tipo de coisa. Não. Ajuda muito pouco, Pedro. Porque não tem proteção assim que tu vá fazer ou usar para depois tu fazer certas coisas que não devem ou estar em certos lugares que tu tem certeza que ali pesa mais pro mal, pra degradação, né? Não julgo nem nada, mas eu digo assim, Pedro, a maioria dos jovens que saem hoje, como é que fica a mãe e o pai em casa? Quais os relatos que a gente vê? Geralmente a mãe de verdade, o pai de verdade só dorme depois que o filho retorna. Não é isso? E por si só já não é uma aflição? Então tem tudo isso, né, Pedro? Mas, claro, existem muitos contos, muita ilusão. E esses são uns, meu repórter. Sabe que até trazendo um relato um pouco mais pessoal do repórter, agora falando como também ouvinte do podcast, não só como repórter, já ouvi de muitos amigos meus, em seguida que eu parei de consumir bebida alcoólica e tudo mais, porque entendi que não fazia sentido pra mim. E aí eles me perguntavam, mas tu não acha que tu tá de alguma forma te prendendo por conta desses aprendizados? Não é uma prisão tu não poder fazer isso? E eu sempre tive muito claro na minha cabeça, desde que eu comecei a aprender e me interessar por esse tipo de esclarecimento, que a prisão, na verdade, está na gente não conseguir se divertir sem bebida. Chegar numa festa, por exemplo, e não conseguir se soltar sem ter um gole de álcool antes para dar, entre aspas, a dose de coragem. Né? Eu consigo ser eu mesmo, do jeito que eu sou, com quem eu sou, com os meus filtros e me divertir, porque ele está sendo eu. No momento em que eu vou lá e tomo uma bebida alcoólica para deixar de ser uma parte eu, nem é eu que estou me divertindo, na verdade, né? Então, a prisão, ela é tu não querer beber ou ela é tu não conseguir te divertir sem aquela bengala? E será que a diversão é de verdade, sendo que nem é a gente mesmo que tá ali, né? Então são coisas que eu me questionei muito lá no começo e que com esses questionamentos eu entendi que não era bebida que eu queria pra mim. Cigarro também nunca passou pela minha cabeça. Mas hoje eu vejo muitas pessoas, jovens e mais adultos e pessoas de terceira idade, enfim, de todas as idades, usando bebida, drinks, cigarros como forma de reforçar uma personalidade, como forma de se afirmar como alguém muitas vezes descolado ou sexy ou engraçado por estar bebendo, por ser o cara que bebe mais, a mulher que bebe mais, não sei o quê, usando a bebida como uma forma até de se engrandecer. Esse tipo de conduta que a gente pode talvez até pensar que beira a vaidade, né? Que tipo de influência ela atrai para a volta dessas pessoas e como é que isso impacta não só no momento da festa, mas também ao decorrer da vida? Repórter, eu tenho um grande público de pessoas que agem, de outros que já agiram assim e depois de buscar esclarecimento, de lerem, eles começaram a diminuir e vários pararam, Pedro, porque eles viram a diferença de ser eles mesmos. Pedro, nenhum de nós nascemos, reencarnamos para vir beber, fumar, se intoxicar. Nenhum de nós. Tanto é que hoje eu recebo certas crianças, certas pessoas adultas, Pedro, desde muito tempo, de muitos anos, fazer uma simpatia, fazer algo assim para bronquite. Pedro, ali, imediatamente assim, o mentor que está próximo assim, ele já me diz, isso é de tal conduta. Esse macuruzinho assim, no passado, macuru quer dizer criança, essa criança reencarnou hoje, mas assim, já trouxe os problemas de vidas passadas, de experiências passadas. Meu filho, essa criança em uma vida passada fez uso de tóxico e hoje trouxe essa conta, essa dívida. Hoje lhe falta nos pulmões o que é o ar da vida. Então aí eu pergunto assim, será que isso é vida mesmo, repórter? Fumar é vida? Beber não. Isso não é vida, isso são malefícios que nós escolhemos. Quando chega assim, a gente tem um problema, chegamos na medicina, não é pergunta de praxe, Pedro, tu bebe. Não é a pergunta de praxe na medicina, tu bebe, tu fuma. Então como pode ser saudável, Pedro? E além disso, assim, os seres preparados para... Porque existe uma troca, Pedro, eu bebendo, eu fazendo uso assim disso,
eu me viciando nisso. Pedro, há outros espíritos também viciados nisso. E aí quando eles sugam essas energias, eles trocam a energia boa de mim, levando a energia boa, vital, junto com o tóxico, e deixando a deles totalmente que é enferma. E aí nós ficamos como? Enfermos, né, Pedro? Outros causos aí, Pedro, assim, de cirrose, né? Cirrose, essa doença hepática, assim. E aí às vezes as pessoas dizem assim, eu nunca bebi, eu nunca fumei, seu Ailton, eu nunca, nem remédio eu tomo, não tem problema nenhum a não ser esse. Pedro, e aí eles me trazem também a orientação. Isso foi causado pelo mal que esse filho fez em experiências passadas, em vidas passadas. Então, às vezes alguns erros de hoje, Pedro, nós pagaremos na próxima. Algumas dores de hoje estamos a pagar por dívidas do passado. E quando a pessoa já traz essas dívidas e acaba também sendo um reincidente nesses erros, né? Porque ao decorrer dos episódios a gente já conseguiu aprender que quando a gente traz essa assinatura de outras vidas, digamos assim, né? Esse detalhe de outras vidas, a gente acaba vindo nessa para aprender a não repetir aquele erro, mas a tentação ela vai existir. Ela vai estar ali querendo te empurrar para que tu cometa novamente aquele mesmo erro. E aí a evolução está em conseguir superar isso, né? No momento em que a pessoa acaba cedendo, ela acaba atraindo que tipo de coisa para a volta dela? Isso pode gerar quadros que afundem cada vez mais a vida dessa pessoa, que tirem felicidade, por exemplo. Como é que essas companhias que estão ali junto daquele momento da bebida acabam afetando e se tornando companhias cada vez mais frequentes? Talvez no popular a gente até já possa chamar de obsessão. Pedro, aí desencadeia vários distúrbios, né? Causas de depressivos, de enfermidades. Pedro, são seres assim que terminam nos distanciando da família, fazendo nós perdermos a credibilidade para conosco mesmo, com os demais. Nos joga num caminho de descrença, de dor. Essa é a colheita, né, Pedro? Nos compromete o nosso futuro fora daqui, quando chegar a nossa hora, a nossa partida. Antecipa a nossa partida, Pedro. Tem tudo isso, antecipa a nossa partida, porque o nosso físico não foi preparado para esse tipo de substância, essas coisas assim. Nós não viemos para isso, mas existem as tentações, né, Pedro? Alguns foram experimentar e se viciaram. Outros foram fazer bonito só por modismo. Pedro, se viciaram. E sou sim, Pedro, sou muito procurado por pessoas atingidas e que escolheram esses caminhos. Que inúmeras vezes, assim, quando eles vêm se benzer, Pedro, para mim, o benzedor, assim, eu alcanço os obsessores que estão junto. Muitas vezes adentro aqui a minha casa e os obsessores ficam ali no corredor, porque aqui não podem entrar. Mas mesmo que eles fiquem ali no corredor, que eles fiquem lá no meio da rua, Pedro, me é mostrado que eles estão à espera desse irmão, dessa irmã necessitado que veio buscar ajuda. Então, assim, são companhias extremamente, Pedro, perturbadores, e termino passando aquela perturbação para essa pessoa que escolhe esse caminho. Outras vezes sais limpo de casa, Pedro, limpo que eu digo assim, com boas energias, e quando tu volta totalmente com as energias alteradas, inferiores, e trazes muitas vezes para casa certas companhias indesejáveis por afinidade. E aí tem mais isso, e aí muitas vezes tu é um pai, tu é uma mãe. Aquela companhia indesejável vai sugar quem dentro de casa, Pedro? Vai te acompanhar em todos os meios, Pedro, vai sugar a parte mais frágil, de repente um avô, uma avó, uma mãe, um filho. E aí começa assim a promover grandes distúrbios, Pedro. Já começas a não dormir direito, já começas a não te alimentar, já começas a focar só nisso, é segunda-feira, tu já está pensando na sexta, no sábado, começas a ficar refém disso, e aí o benzedor pergunta, isso é vida, Pedro? Te convido para uma viagem, te convido para sair a outro lugar, Pedro, uma festa familiar, isso não tem interesse, não tem mais valor, e aí o ser humano começa a se perder, Pedro. Nesse sentido, a gente pode até se questionar o que é viver
enquanto estilo de vida, né? Muitas pessoas dizem, eu realmente gosto de viver a vida intensamente, eu gosto de me jogar nos passeios, enfim. Para eles, viver sem limites muitas vezes é viver intensamente. Qual tipo de visão, até pessoal mesmo, que tu tens em relação a isso? O que seria viver intensamente de uma forma saudável, benzedor? Pedro, para minha pessoa, para o benzedor, claro que existem milhares de formas, né, Pedro? Milhares de formas da gente crescer e também milhares de formas para a gente retroagir, para a gente evoluir, para a gente descer, cair, tropicar. Pedro, para mim seria, se tu te cuidar de ti, se tu te amar, se tu te preservar, zelar. Pedro, se tu tiver uma boa conduta, respeito, se tu tiver caridade em ti, tiveres fé no alto, Pedro, sempre o alto, o grande Pai, grande Mãe, te enviará bons caminhos, vai te induzir a bons caminhos, a luzes, vai te inspirar e tu não trilhará por caminhos pesados. E se tu for trilhar e tu tiver uma fé bonita, Pedro, tu serás resgatado. Alguém sempre vai te estender a mão. Se tu estender a mão para o teu semelhante, a luz também vai te estender. Então eu digo assim, viver intensamente é tu te amar, é tu te aceitar, é tu entender e compreender que tu é completo, Pedro. Nós somos completos, basta nós encontrarmos isto dentro de nós mesmos. Autodestruição, essa parte se chama autodestruição, Pedro, porque vai, com o tempo assim o teu físico não acompanha mais, o teu físico se altera. Pedro, uma vez uma senhora me disse assim, eu benzedor, ontem eu vim os trabalhos e conversei com o pai velho, assim, aí tinha uma roda assim na volta assim, do pai velho, e o pai velho orientando. Pedro, e era uma semana antes do carnaval, já que estamos falando nesses detalhes, né? Que é para isso mais forte que o carnaval, Pedro, que é 3, 4 dias que é só isso, né? Respira isso, vivem isso. Parece que tudo para, né? Mas só aparece. Pedro, e eu nunca esqueci dela me dizer isso. O benzedor, assim, para mim foi um aprendizado. E depois disso eu aprendi, só que eu aprendi da pior maneira, da pior lição que eu tive. Todos na roda conversando, o benzedor e o pai velho, assim, conversando um por um, assim, aí chegou a minha vez. Eu conversando com ele, pedindo proteção, saúde, benzedor. E aí nós iríamos encerrar, né, nossos encontros por ser essa data. E ele olhou assim, com muito amor assim, e disse-me assim, minha filha, vazio pula-pula, né, que pai velho, carnaval, eles não dizem carnaval, eles dizem pula-pula. E eu sorridente, brincando, disse, vovô, eu peço a sua proteção, tá? E ele ficou sério e me disse assim, minha filha, o bom seria tu não ir, mas tens o livre-árbitro. Um conselho do pai velho seria de tu não ir. Meu pai, por que o senhor me diz isso? Porque tu verás algo que tu não vais esquecer mais. E benzedor me falou isso e já passou para a pessoa que estava do outro lado. Já terminou o assunto comigo. E aquilo me deixou pensativo e eu fiquei pensativo, mas benzedor, a gente é ignorante. Muitas vezes a gente tem o conselho e não atende. Benzedor, eu fui na segunda noite de carnaval. A gente vai continuar ouvindo o desfecho desse relato na segunda parte desse episódio, porque agora a gente vai conversar com a Samira, uma irmã de jornada que vai contar pra gente como que esses ensinamentos transformaram a visão dela sobre a vida, trazendo muito mais propósito, mais fé e ajudando ela a se encontrar no caminho, né? E realizar um grande sonho com o respaldo da espiritualidade. Samira, seja bem-vinda ao podcast Benzedor Falas de um Remanescente. Obrigado por estar aqui com a gente. Pode começar contando um pouco pra gente quem era a Samira, né, no momento em que conheceu o Benzedor, o que te levou até ele. Boa tarde, tudo bem? Minha história começa um pouco conturbada, né? A questão de eu não ter uma religião, sempre acreditar em Deus, mas não saber que caminho tomar. E eu conheci o benzedor através de uma amiga que me levou para me benzer, né?
E através disso eu conheci ele e aí fui me interessando pela religião e tal, pelo caminho bonito. Fui conhecendo pessoas maravilhosas, fui entendendo um pouco da religião, como funcionava e tal, parte da benzedura, parte dos guias também, né? E para mim foi magnífico, foi a melhor escolha que eu fiz, meus caminhos se abriram, minha vida melhorou muito mais, me senti muito mais perto de Deus, até hoje continuo assim, e que depender de mim, sempre continuar nesse caminho maravilhoso, de pessoas maravilhosas, de bastante luz, proteção, e é esse caminho que eu quero seguir. E como é que tu tava te sentindo antes de conhecer esse caminho? O que tava pesando mais pra ti? É a questão de estar bem perturbada, assim, de estar bem perdida na vida, pois eu saía muita farra, assim, não tava nem aí pra nada, não tinha responsabilidade com nada, vivia uma vida que não era minha, assim, no momento, não tava feliz com aquela vida, e a Samira que eu sou hoje e a Samira que eu era antes, completamente diferente, não sinto falta daquela Samira que eu era, de estar na rua, de viver bebendo, coisas que não me acrescentavam na minha vida, que hoje em dia não voltaria atrás. E tu chegou a ter algum tipo de outro contato espiritual, seja qual for a vertente religiosa no caso, antes de conhecer o benzedor? Ou foi o teu primeiro contato direto ali? Tive outras religiões que eu já fui não me senti confortável pelo fato de como eles trabalhavam, né? Não era o caminho que eu queria. E a partir do momento que eu conheci o benzedor, que eu vi que era um caminho bonito de orações, de ervas, de coisas naturais, foi o que me chamou a atenção. E quando tu conheceu, assim, tu te surpreendeu? Tu já sabia que existia um caminho como esse? Ou era novidade pra ti que existisse um caminho que coloca principalmente a vida em primeiro lugar? Não, esse caminho pra mim foi único, assim. Eu nunca tinha conhecido um caminho tão bonito como esse e um caminho único que te faz te aproximar de Deus muito mais. Um caminho lindo. E como é que tu te encontra, assim, dentro desse caminho hoje, né? De que forma que isso trouxe propósito pra tua vida? Eu comecei a ter mais responsabilidade na minha vida, coisa que eu não tinha antes. Aprendi a amar mais as pessoas, ter mais compaixão com as pessoas, ver o lado das pessoas, entender que as pessoas têm um lado bom e têm um lado negativo. Todos nós temos o lado bom e o lado negativo, mas que a gente sempre tem que tirar o lado positivo das coisas, pensar o lado bom, que tudo tem seu tempo, tudo vem na hora certa e que Deus está sempre com a gente, independente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, sempre ter Deus em primeiro lugar, sempre agradecer a Deus, né, pela oportunidade de vida que a gente tem, independente de qualquer dificuldade que a gente tem. Todos nós temos dificuldades na vida, mas que a gente possa sempre passar por cima dessas dificuldades com muita fé, com muito amor e muita compaixão. E antes de tu conhecer esse caminho, tu tinha alguma certeza, alguma coisa que te mantinha firme pra continuar em frente? Ou tu só tava vivendo mesmo um dia depois do outro? Literalmente só tava vivendo um dia após o outro. Literalmente, assim. Sempre acreditei muito em Deus. Isso pra mim, Deus sempre foi em primeiro lugar. Mas não tinha toda essa noção, assim, que eu tenho hoje, de como funcionam as coisas, a compaixão com as pessoas, e além de tudo ter Deus em primeiro lugar, óbvio, e a parte da benzedura também, né, das reuniões com amigos que são ótimos, que faz a gente ver a vida de outra maneira, e eu só tenho a agradecer. E Samira, tu chegou a apresentar mais algumas pessoas a esse caminho depois que tu conheceu, fazer ponte para que mais alguém fosse também se beneficiar dessa mesma luz que tu? Sim. Houve várias pessoas que eu pude ajudar. Minha sogra também foi uma das pessoas que precisou de ajuda, né? Pois como ela tinha problemas nas articulações, né? Ela corria grande risco de ficar em cima de uma cama, de não poder caminhar e tal, né? E aí, graças ao benzedor, né? Eu pude auxiliar para que
ela fosse lá conversar com ele e tal, aí ele auxiliou ela nessa parte, e graças às benzeduras, a Deus e a Nossa Senhora, ela melhorou. Hoje em dia ela é outra pessoa e tal, graças a Deus não ficou de cama, ela segue a vida dela normal e é uma pessoa muito saudável, assim. E foi uma experiência maravilhosa. Teve outras pessoas também, teve o meu tio também, que ele precisou e tal, questão de trabalho, pessoais dele, mas que também foi ajudado. E que hoje em dia também faz parte do redor das pessoas do benzedor e que se tornaram muito amigos também. E como é que tu te sente, assim, apresentando novas pessoas a esse caminho? Tu gosta de ser essa ponte? Para mim é gratificante poder ajudar as pessoas nesse caminho, né? Porque não é só a gente que precisa, né? São várias pessoas que precisam. E para que ser egoísta ao ponto de guardar isso só pra gente, né? Porque a gente sabe da dificuldade das pessoas e o quanto isso importa. E Samira, de que forma que esses conhecimentos, né? Tu mencionou ali que te trouxe muito mais entendimento sobre a vida, sobre como as coisas funcionam. Como é que tu recebe essas informações? Como que esse conhecimento é passado para ti? Esse conhecimento é passado através do benzedor e dos livros também, né? A parte dos livros que influenciam muito na nossa vida. A gente aprende bastante a abrir a nossa mente para vários pontos positivos. E a gente aprende muito com os livros, assim, livros espirituais, livros da Umbanda, que nos ajudam muito. E tu tinha algum sonho? O sonho que eu tinha era de ser mãe, né? E eu tive todo esse apoio do benzedor na gestação, né? Com ervas, com benzeduras, a doutrina também, que ajudou bastante, né? Por ser uma gestação de risco, eu tive todo esse apoio. E que fez toda a diferença para minha gestação, porque foi uma gestação super tranquila, muito de boa. E agradeço muito por todo esse carinho também, né? Que o benzedor teve comigo, com a minha filha, pois era um sonho meu que acredito que seja de todas as mulheres, né? De ser mãe, de ter aquela conexão que só quando a gente vira mãe a gente sabe. E foi tudo mágico, assim, foi tudo lindo. E eu só tenho a agradecer ao benzedor. Foi um parto tranquilo, já tinha sido passado pelo benzedor, que seria um parto tranquilo. E graças à minha fé e à orientação do benzedor, né, foi realmente um parto super tranquilo e bem rápido. E eu só tenho a agradecer. Agradecer ao benzedor por todo o carinho comigo e com a minha filha, que eu acho que isso foi essencial, assim, para minha filha estar comigo hoje e por ter sido uma gestação tranquila e por eu ter tido um parto tranquilo também. E Samira, quando tu olha assim, né, mais pro redor da tua vida, entendendo o que tu sentia em relação antes às religiões, por exemplo, o que tu sentiu quando tu começou a frequentar, o que tu achou mais bonito, assim, dentro desse caminho que tu conheceu? É a parte surreal, assim, que a gente acha que não acredita, né? Que só quem tá dentro sabe essa parte, assim, que eu tô falando. Como que eu posso expressar um pouco pra vocês? Além do amor, né? De Deus, Nossa Senhora, que eles têm com a gente, a parte da doutrina, assim, nos explica muito sobre a vida, da solidariedade que a gente tem com as pessoas, de querer sempre ajudar, porque a gente sempre tem que ajudar para ser ajudado também, né? Pois a gente sempre vai precisar de ajuda. E a questão de ajudar, não pensando em será que a gente vai ser ajudado, né? Se vai ter retorno ou não. Fazer tudo de coração, assim, porque é um caminho bonito e que a gente não precisa ter nada em troca para fazer pros outros. Samira, muito obrigado por ter trazido esse depoimento pra gente, por contar um pouquinho da tua história junto do benzedor e da espiritualidade. Gostaria de agradecer a ti, Pedro, por essa oportunidade de eu poder falar no podcast, dizer que está um trabalho muito bonito. Agradeço ao benzedor, a ti, Pedro, a Nossa Senhora e a Deus.
Muito obrigada. Na segunda parte, a gente vai conversar com o benzedor sobre os riscos de consumir bebidas e cigarros perto de crianças, por exemplo, já que elas são mais sensíveis ao mundo espiritual, e o que acontece quando a gente tem esse tipo de substância dentro das nossas casas, né? Quais são os riscos que isso oferece, como é que isso acaba trazendo a vida das pessoas. E, né, com essas informações a gente consiga ter cada vez mais insumo para tomar as decisões do que é conveniente e do que não é para a nossa vida, e assim a gente conseguir crescer e se alinhar com o bem. Gratidão a Cristo, ao grande Pai, à grande Mãe, a vocês que estão aqui nos acompanhando, que a luz divina esteja sempre com vocês. Até mais na segunda parte.